Oi, pessoal. Como eu disse, né, estamos aqui para contar Segundo episódio. a segunda parte da história dela pra gente, pra vocês conhecerem. É a história do pai dela, ela já falou. E agora a gente vai conhecer um pouco a história do marido dela. Acho que deu pra mais ou menos vocês entenderem, né, que o pai, ela passou a vida inteira dela ali até os seus 15, 16 anos com o pai preso. O pai saiu, nunca mais voltou pro crime, hoje trabalha, construiu aí a vida dele e tá ali com a família dele. Aproveitando aí a chamada, para quem perguntou para mim do meu livro esses dias que queria comprar e tudo mais, é, tem no site também. Ele hoje eu tenho ele mais no digital. Vai chegar alguns pedidos físicos por conta da estreia do documentário que eu vou pôr para vender, porque toda vez alguém fala isso para mim, cadê seu livro? Cadê seu livro? E eu acabei não fazendo. Então eu falei, vou separar alguns exemplares pro dia do evento lá que a gente vai ter presencial, tá bom? Então é isso. Vamos continuar? Vamos, não Tá mais pode não. tranquilo agora? Agora tô. Então abre a coca aí, minha filha, porque Coca-Cola Aqui. salva a vida. Ui, Tô depois eu pego. nervosa, eu bebo Tô coca. nervosa, caiu Quero até. chorar, eu bebo coca. Tô com Acontece alguma coisa muito triste na minha vida, é um copo de coca. saudade Acontece do alguma meu coisa muito marido. boa, é um Bebo copo de coca. coca. Brico, Ricardo. O que você Coca. tem, Márcia? Eu queria uma coca. Pronto, já fizemos as pazes na mesma hora. Tá ótimo. Não pode nunca faltar coca. Não, isso não falta. E essa daí é a melhor, a de Ele vidro. comprou pra mim no final do ano 2 fardos. Nossa, a de vidro é perfeita. É a É. melhor de todas. Ele comprou pra mim e falou: quando você estiver fazendo entrevista lá, ó, banha de vidro. E eu, é verdade, nem lembrei. Vamos lá. Seu marido, você tinha 15 anos quando você o conheceu. Não, 14 quando você conheceu ele. É, Mas morar mesmo você foi aos 15. namorar aos 15. E aí, como foi quando você conheceu ele? 14 anos. Ah, não, 14 a gente era amiga, assim, saía junto, ia pra umas baladinhas junto, mas nunca tinha ficado nem nada. Aí com 15 anos, ixi, foi muito rápido, meu Deus. Não sei nem, foi meu primeiro amor, meu primeiro Vamos pra... homem. Foi seu primeiro amor? É, até hoje. Pai dos meus filhos. Foi a única pessoa que você se envolveu até hoje É, ou que você se apaixonou? não, nunca namorei com outra pessoa. Ah, só com ele? Já, beijinho, assim, essas coisas, a gente já ficou com outra pessoa. Ele já teve namoradas antes de mim, mas ele foi meu primeiro. Filho ele não teve. Não, só minha filha. E agora a segunda. E como que foi, tipo, se relacionar com ele e tudo mais? Ah, nossa, no começo era mil maravilhas. Depois tem as brigas, fase ruim, né? Mas a gente superamos. Estamos aí superando. É, por ele ser mais velho, eu aprendi a também ter que, né, ficar pra frente um pouquinho, ou muito. Mas o Rafa também me incentiva bastante que nem eu parei de estudar. Quando a gente voltou, agora dessa vez, ele ficou pegando muito no meu pé pra me voltar a estudar. Até tentei fazer EJA, mas não sei. Esse ano eu vou melhorar. Quando você engravidou, Ele me incentiva bastante a ser um ser humano mais. melhor. Uhum. Quando você engravidou, quanto tempo fazia que vocês estavam juntos? Adivinha, mulher? 3 meses. 3 meses. Namorando 3 meses. Meu Deus do céu. Sério. 3 meses. Caraca, novinha. Quer dizer, novinho de relação, né? De relação. E como E eu você bem lidou novinha quando também. você descobriu que estava grávida? Quando eu fui pra descobrir que tava grávida, minha sogra é um amor, bichinha. Sempre conversava comigo, menina, você. Ela ficava desesperada, ele e meu sogro. Comigo, a diferença de idade que a gente tinha. E ele tem uma sobrinha que é novinha também. Não chega a ser a minha idade, mas acho que eu que. Ela deve estar com uns 16, eu tenho 19. Ele fica tipo. A mãe dele ficava. Você toma remédio? Ela foi lá conversar com a minha avó, né? Pra saber se sabiam que a gente, né? Tava tendo um relacionamento, tudo. E ela ficava muito no meu pé. Você toma remédio? Você faz isso, aquilo? E aí eu fui. Minha mãe, como eu falei no outro, né? Sempre muito ausente. Então fui sozinha pra fazer aquele Papa Nicolau, começar a tomar os remédios certinho. Daí, menina, não consegui, porque eu era de menor. Na fila tava uma vizinha minha. Eu falei, mulher, assina aqui pra mim, porque só precisava de um adulto ali na hora. E eu não sabia que precisava de alguém de maior, senão a minha sogra tinha ido comigo.
Menina, eu não tava grávida já. Tava grávida. E eu descobri assim antes da menstruação atrasar tudo. Porque eu já tava, então, pra mim, nossa. E essa minha colega, ela tava, foi a primeira consulta do filho dela, né? De um mês. Uma semana, não lembro. E aí ela ficava pra mim, eu falei, não, eu não quero. Eu rejeitei a Lorena há muito tempo na minha barriga. Mas ele não, ele, por causa dele, assim, eu fui pegando amor, a família dele acolheu bastante, não julgou, sabe? Descobriu o sexo, eu não queria. Aí me levaram pra fazer aquele sexagem fetal que é no sangue, fizeram chá revelação surpresa, porque eu não tava, assim, não queria. Eu tinha 15 anos. Eu Mas espero. por que você não queria? Porque eu não me via um ser humano assim, capaz de cuidar da criança. Eu falava, meu Deus. E os traumas, então, que eu tive pequena? Eu falei, meu Deus, que vai. Eu sempre tive um sonho de ter uma família ali, pai, mãe, filhos. Mas como com 15 anos eu ia ser capaz de construir isso? Eu ficava na minha cabeça. Não vou conseguir construir um lar saudável para essa criança crescer. Eu não vou conseguir sustentar, eu não vou conseguir. Pra mim eu era incapaz de tudo. Mas a Lorena, meu Deus do céu. Nossa, meu lenço de lágrima quando eu lembro da minha filha. Ela salvou minha vida. Mas por que você falava que você não ia conseguir? Por causa da minha idade, eu tava com uma pessoa que eu não conhecia completamente. Tinha só 3 meses, ainda tava aquele fogo do relacionamento, sabe? Aquela paixão que é do menino. Não sabia se ia dar certo, não sabia nada disso. Como sua mãe reagiu quando você descobriu que você estava grávida com 15 anos? O Rafa que contou. O Rafa contou pra todo mundo. Eu não tive coragem pra nada. E a minha mãe aceitou, normal. Ela falou: também fui mãe nova, isso é uma bênção de Deus, é um sinal de que você pode girar. Mas ela foi bem acolhedora, minha mãe. A gente tá aqui. Aí eu falava, mãe, mas como que eu vou comprar as coisas pra criança? Foi quando eu parei de estudar, mais ou menos. Foi na época da pandemia, a gente tava estudando em casa. Aí dali eu já falei, nossa, quando voltar eu também não vou estudar. Fiquei meia, não sei. Tive depressão gestacional. Fiquei internada com depressão 3 dias. Minha sogra ia me visitar porque eu não aceitava. Não queria de nenhum jeito. Mas a Rafa sempre foi bem dedicada em casa, assim, sabe? Não deixar faltar nada, essas coisas. Então eu fui vendo ali, falando, não, é só eu fazer meu papel como mãe, cuidar da minha filha, que vai dar tudo certo. Aí foi passando. Uma benção é no sentido que você pode gerar uma vida. Mas uma Mas criança com 15 anos de idade, não, não. não é. Não. Não é normal. Eu até namorar, eu falo pro Rafa hoje em dia, né? Eu tenho 19 anos. E eu já visito e tudo. Eu falo pra ele, cara, eu te entreguei a parte mais importante da vida de um ser humano, que é a juventude, né? É a parte assim, Com eu falo pra ele, certeza. eu te entreguei o que eu tinha de mais. Porque na juventude a gente constrói os estudos, na juventude, eu acredito, eu tenho pra mim que a juventude é até uns 20, 25 anos depois, né, que vem, depois dos 30 você já fala, cara, mas é a fase onde você viaja, você conhece lugares, Você estuda, se forma, você é, cria carreira. onde você tá criando a sua vida, tá se estruturando. Eu falo pra ele, eu entreguei isso pra você, eu te dei filho, entreguei a minha vida. E minha vida é totalmente assim, a em base deles, da Lorena, do Rafa e do bebê que vai vir agora. Você vive pra Pra eles. eles, me dedico totalmente a esse papel. É complicado, né? Eu vou te dar um exemplo. Não tem nada a ver com a sua vida, mas é Não, sim. só um exemplo pra você ver o quanto a ausência paterna e materna na vida de uma criança é. Uma advogada me procurou, perguntou se eu poderia ajudar ela na assessoria de um processo. Ela assiste o podcast, ela vai ver eu contando essa história, provavelmente ela vai saber que é dela que eu tô falando. E eu falei, mas qual que é o caso? Eu gosto muito do direito de família, faço pós-graduação em direito de família, tenho algumas especialização de alguns casos, né? Sim, E além disso, eu tenho mentoria frequente sobre alienação parental. Então eu estudo bastante e tal. Então, muita coisa que você me pergunta do ECA, eu sei praticamente na ponta da minha língua. E ela sabe disso e me chamou. Olha só o caso. A mulher veio do Nordeste com os filhos, né? Casou com outro cara. Esse cara, ele começou a estuprar a ai enteada que horror. dos 5 aos 12 anos. Essa mãe saía para trabalhar todos os dias. Só que essa mãe,
É só pra você entender a questão dos ciclos, Sim. pra você ver Sim, os sim. ciclos. Ela também engravidou muito cedo, umas outras filhas que ela teve lá também engravidou muito cedo. E lá nessa região do Nordeste, de onde essa mulher vivia, é muito comum, tipo, o pai bater, o marido bater ali Na mãe, nos na filhos. mãe e nos filhos, ser aquele relacionamento bem abusivo, tóxico e todos os adjetivos negativos que tiver que caiba pra esse caso. Tá, veio pra cá, aqui pra região, acho que é do Capão Redondo, se não me engano. Essa menina foi pra escola, chegou na escola, a professora viu que a barriga dela tava um pouquinho grande. E aí, na escola, Meu Deus, não tava grávida. chamaram o conselho tutelar, chamaram a mãe, chegou no hospital, a criança tá grávida. Perguntaram de quem que era, a criança falou que era do padrasto e contou. Ele me estupra desde os meus 5 anos de idade. Ela me contando, né? Depois ela me mandou o processo na íntegra. Elas na mesma hora já afastaram ali do lar. Quando a polícia foi pra prender ele já não estava mais lá. Só que o menino, parece que o menino mais velho dela avisou, porque eles moravam numa comunidade. Os mano da faculdade, ó, da comunidade foi lá e provavelmente resolveram o assunto, porque esse homem evaporou Sim. do mapa. Ninguém acha ele. E eu perguntei pra ela, o que você precisa que eu te ajude nesse caso? Aí ela falou que a mãe tava perdendo a guarda da filha. A mãe insiste ali que a mãe é inocente e tudo mais. Aí eu falei assim pra ela, a mãe não Ai, gente. percebeu que a criança dos 5 aos 12 anos era estuprada e a mudança no corpo dela, a professora na escola foi quem identificou. E aí ela falou que a mãe também vem dessa violência também. E aceitável, normal. Aceitava não, ela nunca se tocou, porque ela saía cedo para trabalhar, chegava tarde da noite. Mas o pior dessa história, que é mais macabra ainda, que até eu conversando com essa doutora, eu falei assim pra ela, tem influência de alguém aí, isso é fato. O doutor Felipe, ele trabalhou muitos anos na Defensoria Pública com curatela, perca de guarda, recolhe para abrigo. 4 anos da vida dele foi isso. Quando eu expliquei para ele mais ou menos o caso, ele falou assim: vão recolher os filhos dela e vão tomar os filhos dela. Avisa a colega aí. Eu falei: será? Ele falou: vai sim, Márcia. Não vão deixar essas crianças com ela. O que aconteceu? Na hora que ele terminou de falar isso, eu falei: vou comer, depois vou chamar a doutora e vou falar para ela. A doutora me chamou: Márcia, acabaram de recolher a filha dela. Não tem um bebê? O bebê nasceu. Chegou no hospital. Olha pra você ver como que a ausência paterna e materna desgraça a vida de um ser humano. Sim. Olha pra você Esse ver. era o meu maior medo. Chegou no hospital. Essa menina, ela foi pro atendimento, porque ela tava grávida pra abortar. O médico se recusou a fazer o aborto. E falou pra ela que ela ia ver, que se ela abortasse, depois ela ia ter que ver o bebê dela em pedacinhos. Que ela ia ter que ver isso. Como que um médico fala isso pra uma criança de 12 anos? O Ministério Público mandou investigar o hospital, que eu não vou falar o nome, que eu quase falei, o hospital, e mandou investigar esse médico, porque isso que ele fez Isso foi não um existe. absurdo. Tá bom, eu decidi ter o filho. O filho ia nascer. Ele vai pra onde? Adoção. A criança volta a ser criança, é assistida aí pelo Estado. O criança vai pra adoção. Não. A criança nasceu e a avó Pegou a criança. quer que a criança fique com que o recém-nascido, que foi gerado de um estupro, fique com E no com a automático, criança a de 12 criança vai anos. crescer já traumatizada. Não. A criança que tá vindo da criança. É isso que eu ia falar, né? Eu sei que ela me falou, eu falei, não, tem influência aí, tem influência, tem influência. E ela me contou, a doutora me falou que o Ministério Público era uma mulher que ela gritava muito na audiência e tal. E não recolheram as crianças da mãe. Mas no mesmo dia a juíza mandou recolher a criança. A criança foi pro abrigo. Tirou a criança dessa outra criança. Essa outra criança. E aquilo eu ficava assim, mas doutora, como que a avó A minha sogra falava que isso. é o filho Que é do marido que dela. gerou de um estupro pelo marido dela,
E a menina, não, tem alguma coisa errada aí. Resumindo, a menina recolheu a criança, né? A mãe ficou meio A perturbada. gente vê essas histórias, tipo assim, parece que é só em novela, né? Mas E aí, não, eu nem consegui ajudar ela. Eu não consegui. E aí, a mulher, ela foi pro. A menina foi pro atendimento. Lembra que eu falei que o doutor Felipe falou, Márcia? Aham. Avisa ela que vão recolher. E na hora que eu avisei, já tinham recolhido a criança. Eu tenho até a foto da criança aqui. Deixa eu mostrar. Ela. Só não posso mostrar pra vocês. Ela. O que aconteceu com ela? Na hora que eu avisei que eu fui avisar pra ela, a menina foi no atendimento com a psicóloga do fórum. A psicóloga saiu da sala dela, foi até a sala da magistrada, bateu na porta e falou: recolhe ela. A magistrada mandou recolher com emergência pro abrigo e tirou da mãe, a criança. A de 12 anos também. Alguma coisa ela falou pra essa psicóloga que a psicóloga recolheu. Aí eu falei pra doutora, você tem que exigir o depoimento, né? A minha filha tem 3 anos e eu não sei se isso é normal ou se sou eu, mas eu já tenho esse tipo de conversa com ela, sabe? Porque ela é muito inteligente. Então eu já fico falando pra ela, olha, Lô, a boca é isso, não, ninguém pode tocar aqui, sabe? Porque Deus me livre. É muito difícil ter filha mulher, né? Na Muito. verdade é difícil as escolhas que você faz. Quando acabar a entrevista eu te mostro, porque Não, tem sem que problema. procurar aqui, senão vai demorar pra me procurar. E aí eu falei pra ela, olha, vai ter que falar, né? Você vai ter que pedir pra ela o depoimento, saber o que foi falado com essa psicóloga, ao ponto da psicóloga recolher. Recolheu a criança. Eu não consegui ajudar ela, veio o recesso, eu acabei não chamando mais ela. Porque eu já criei uma opinião na minha cabeça, eu acho que eu ia atrapalhar ela. Porque na minha cabeça é como que uma mãe não viu que a escola identificou a gestação e a mãe não. Então, na minha cabeça, tudo bem, ela vem ali de uns ciclos e tudo mais. Mas essa mãe, Não tem lógica. Exatamente. Ela não viu em nenhum momento o que estava acontecendo com a filha dela. A minha filha é bebê, eu já tenho isso com conversar com ela, sabe? Eu já, o tempo todo, a minha filha não mexe em celular. Não julgo as mães que deixam, mas eu não consigo, porque minha filha é muito inteligente pra idade dela, sabe? Ela não. Porque eu tenho medo. Ela A vê minha alguém. não toma refrigerante. Ela não vê alguém. Ela vê alguém beijando, um exemplo, na novela. Eu já fico na minha cabeça, meu Deus, e se ela achar que isso é normal e querer fazer isso com um amiguinho, sei lá. Eu converso muito, muito, muito. Ela Não é bem tem como. esperta. Muito. Não tem como, a gente tem que conversar a todo momento com um filho ou mulher sobre isso. Eu sei que eu 5 anos fiquei. já é muito grande. Eu fiquei indignada com a história, assim, sabe? E são pessoas bem E humildes. quando ela começou a ser estrupada, 5 anos já é grande pra ela poder falar, né? Então, Então, às mas vezes, a mãe o não dá cara. liberdade. Eu acho que ele faltou muita coisa. Nenhuma delas era ter pegado esse cara e ter estuprado ele de volta. Mas tudo bem, né? Isso daí são crenças minhas. Eu sempre falo isso. E que O ele. cara, o dia que fizer isso na minha casa, eu não vou chamar a polícia pra ele. Também não. Ai, mas você não vai conseguir, que não sei o que. Vai Eu sonhando consigo. que não. Vai Na sonhando. força do meu ódio. Eu não chamo a polícia pra ele. Eu mesma resolvo o problema, depois também. depois eu levo ele e falo, agora cava o buraco. Você vai cavar o seu buraco e você vai cavar a sua cova. E eu mesmo resolvo o problema. Ah, mas você vai presa? Vou. Foda-se. Chega lá no Eu júri, eu vou chorar, vou comover o júri vai me absolver. E o Não. Estado vai ter que me soltar. Igual aquela mãe lá que foi lá na delegacia, invadiu a cela, catou o cara, tirou ele, tacou fogo nele, ainda prenderam a mulher. Puta merda, viu? E ela foi Não, lá gente. e fez. Por que eu tô te contando isso? Às vezes a gente fala assim, né? Pô, meu pai não foi ausente, minha mãe também foi, minha avó também foi, porque ela não me dava amor. Esses pedófilos, esses predador, né, que tem por aí, eles procuram esse tipo de vítima, porque são vítimas que, ao ver deles, é vulnerável. Qualquer afeto que você der, ela já vem com você e aí é onde estraga a vida do ser humano. E quando a gente tem filho, que a gente já passou por isso, o que a gente faz? A gente olha para nossos filhos e fala, não, minha filha olhou muito para ela, eu fui na feira, minha filha tava com shortinho assim. curto, o cara do ar não tirava o olho dela. E eu falei pro meu marido, falei assim, meu, tá me incomodando esse cara olhando pra minha filha, só que eu sou
já tenho alguns traumas na cabeça. Aí meu marido falou assim, deixa eu ver. Eu falei, não, eu já tô vendo. E eu fiquei encarando ele. Ele ficou sem graça, virou assim pro lado. Aí eu falei assim pro meu marido, eu falei assim, eu conheço o olhar de predador. Esse velho tarado, não tira o olho da Mirella. Se eu for lá e quebrar a cara dele, ainda vão dizer que eu sou louca. E não Aí, é. Não, mais do que a gente conhecer, a gente é mãe, a gente sente. todo domingo eu vou nessa mesma barraca, todos os dias, e quando a gente chega, eles já estão esperando a gente, eles já sabem o pastel que a gente quer, o sabor, e a nossa mesa tá lá separada. Eu fui lá ontem de novo, no domingo passado, sem. Com receio, sabe, de ir. Sim, Cheguei lá, cadê o cara do alho? não tava, mas tava olhando sim. Eu falei pro meu marido, eu falei, o jeito que eu olhei pra ele, Ele que ele viu, percebeu. eu espantei ele daqui. E se a gente não toma cuidado com. Não toma esse cuidado, não toma cuidado com nossos filhos, o ciclo ele vai sempre se repetindo. Se repetindo. Esses jogos online, você vê, eu vejo um monte de casos, né? Tipo, Free Fire, esses negócios, conversando, falando. Deus me livre, a minha filha, eu tenho morro de medo. Eu tenho muito medo. E eu fui criada na rua, foi Deus que me protegeu o tempo inteiro. Por isso que eu falo. E a Lorena, não. Eu sou assim, bem. Minha sogra também é bem cuidadosa. Tem que ficar em cima mesmo. Eu sempre conto essas histórias, e obviamente alguém vai me chamar de redundante. Não é tipo tomando espaço de fala, é mais pra alertar mesmo, sabe? Porque às vezes você não conhece a pessoa, já se relaciona. Aí você tem filho, já enfia dentro da sua casa, Não. sabe? E eu falo também outra coisa. A gente, eu posto bastante sobre eu visitar nas redes sociais, tudo. Pra mim, normal. Foi uma escolha minha e eu não tenho vergonha de esconder, né? Não é à toa que eu tô aqui. E as pessoas julgam muito. Falam muito, 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 muito. E se um dia eu terminasse com o Rafael, tipo, ai, vai escolher outra pessoa pra você viver, que não sei o quê. Se um dia eu terminasse com o Rafael, cada um fosse pro seu lado, eu não optaria, assim, por sabia, viver com outra Falo isso. pessoa. Eu falo isso pro meu Eu marido. não optaria. Eu viveria sozinha, de boa. Eu e Eu os meus falo pra filhos. ele. Mas eu tenho muito medo. Deus me livre. Não, o meu Nossa, ele já Deus faz me... assim, alguma coisa, a gente aluga uma casa com medícula. Você mora na frente, eu moro no fundo. E não Você tem... arruma seu namorado do portão pra fora, eu arrumo Seu uma namorado namorada chegou, a filha do tá em casa. portão pra fora. Nada de trazer pra dentro de casa, nada de trazer pra dentro da vida da nossa filha. Ele fala desse jeito pra mim. E eu Porque concordo a mesma coisa com ele. O dia que não der certo, porque senão a gente traz a desgraça pra dentro de casa assim. Esse é o que problema eu da ausência do que pai. vem do E por isso pai, da também mãe. que eu não morei com a minha mãe na minha infância. Porque não é que a minha mãe me trocou por um homem, nada Sua disso. avó, Ela, né? ela tem o livre-árbitro dela escolher. Só que quando ela quis sair de casa, minha mãe sempre morou ali com a gente. Aí o dia que ela falou, ó, eu e o Dan já vamos casar, tudo. É isso, marido dela lá. Vamos criar nossa vida. Minha avó falou, você fica? E eu falei, eu fico, vó. Você, lógico que eu Quando fico. você conheceu o Rafael, né? É, o Rafa. Qual foi o sentimento que você teve pra você? Ai, eu perdoei muita coisa do Rafa, muita coisa. E eu falo que é que nem você tá falando, a ausência materna e paterna, porque eu via na família dele uma coisa que eu não tive. O Rafa é criado por pai, mãe e os irmãos, tudo muito unido. O Rafa tem visita de todo mundo da família. Todo mundo, os irmãos vai, as cunhadas não vai porque não pode. Os sobrinhos não vai porque não pode, mas ele tem visita de todo mundo. Família pega A, fa- bastante em você, né? Que você orixou de lá e... a família dele é muito unida. Então aquilo ali, pra mim, foi um marco. Tipo assim, eu via. Eu tinha uma. Ele tampava uma falta que tinha muito grande. Não falo nem no meu coração, falo na minha alma mesmo, sabe? Da família. E ele é bem família também, o Rafa, A bem família dele te mesmo. acolheu? Me acolheu sempre. Hoje Eles em são dia, presentes na vida da sua muito. filha? Minha filha tá lá. Ah, Muito, então, muito, muito, muito. então esse ciclo vai se cortar. Porque Muito. a família que você, É, mesmo que tenha sido durante meio que a dificuldade, a família que você escolheu ter é a família que vai quebrar aquela ausência que você tem pra não passar pra sua filha. Lembra do negócio de repetir sim. ciclo? A minha filha tem hábitos que eu nunca tive. Tipo assim, eu nunca vi alguém da minha família orando. Não é que nem eu falo pra você, eles são kardecistas, tem todo tipo de religião, mas eu nunca vi a fé deles. Como que é, sabe? Ter aquilo. Você falar sobre. Eu não sabia nem o que eu era. Até eu conhecer o Rafa e eu tive, sabe? Ele despertou em mim várias coisas que eu não sabia nem que eu gostava de fazer, que eu falo pra ele que antes de eu conhecer ele, eu não sabia realmente quem eu era, qual que era meu sonho, qual que. Até eu ver, eu falava, nossa, é isso. E é por isso que eu passo por tudo isso, né? Porque visitar é só É. visitar.
Porque assim, você tá preso, você tá pagando por algo que você fez uma escolha sua, né? E você escolher visitar, os pais não, eu digo assim, nós mulheres, né? A gente tá escolhendo passar por aquilo com aquela pessoa, a gente tá escolhendo pagar junto com aquela pessoa o erro dela, Ah, pois eu visitei um né? traste. Se eu pudesse, eu voltava no tempo e E apagava da apagava minha tudo. memória. Que eu visitei aquele infeliz, ainda engravidei lá dentro. Eu engravidei. Nossa, eu não sei como vai ser o nosso futuro, né? As Roberto, pessoas, onde você foi feito? Na cadeia. as pessoas comentam muito, tipo, ai, vai sair, vai te largar, que não sei o quê. Eu não coloco a minha mão no fogo. Falar assim, quando ele sair, a gente. Não, se ele. Tudo bem, eu aprendi e eu quebrei o ciclo. Entendeu? Tipo assim, do meu pai, aquela coisa. Eu quebrei o ciclo da minha filha. Porque eu mais fiz isso pelo, pelo fato da minha filha do que por mim. E é óbvio, né? Consequência tem. Eu gostar dele, eu amar, eu querer ficar perto dele. Mas eu acho que você deveria se dedicar mais a você. E ele seria uma consequência. Cuidar mais de você, Sim, principalmente do seu emocional. é bem O seu emocional, eu acho que é uma coisa que você deveria cuidar verdade. bastante. Deixa eu te falar, eu era um tipo de pessoa que se você falasse pra mim assim, cadê? Eu tava chorando. É, nossa, é um trauma. Aquela frase ex-presidiário me traumatizava. É, Você ficou quanto tempo? quase 10 anos. Matrícula antiga no sistema. Eu entrei a primeira vez em 2006. Eu participei do História de Terapia. E aí viralizou os vídeos, porque eles são um canal de comunicação muito grande. E apareceu uma menina lá, oi Márcia, lembra de mim? Lá de Campinas, eu era intramuro, não sei o que, não sei o que. Eu falei, caraca, mano, tirei cadeia com essa menina 20 anos atrás, quase. E ela se lembrou de mim. Ela falou, eu lembro de você, não sei o que, seu rosto nunca mudou, não sei o que lá. E eu ficava, caraca, né, meu? Nessa época eu podia ter ido estudar, eu podia ter ido ser alguém. As pessoas falam, nossa, você faz esse monte de pós. Eu falo, os dias e os anos vão passar. E agora, o que você fez com ele é que vai te diferenciar. É, Entende? Então, vai passar. Quando ele foi preso, quantos anos você tinha? quando o Rafa foi preso, eu tinha 17. Ele foi preso dia 3 de março e eu fazia 18, Ele dia sempre foi do 23. crime ou não? Não. Quando eu conheci o Rafa, ele era entregador de uma farmácia. Assim, um menino muito família, super dedicado. Eu não sei o que. Aí, conforme a gente foi namorando, tudo, eu comecei a ver pelas amizades, comecei a pegar conversa no celular, comecei a achar coisa em casa. Aí começou várias treta, várias brigas. E começou a minha sogra a saber também, porque eu falava. Você Bem, nunca falei. aceitou as coisas que ele fazia de errado. Não. Eu lembro quando a Lulu nasceu, assim que a gente chegou em casa, eu falei, nossa, quero muito conversar com você. Uma coisa assim, e desabafar. E aí, sabe, um dia foi parecia uma sessão de terapia. A gente sentou junto, conversamos sobre. Ele falou sobre os traumas dele da infância, porque eu acredito que todo mundo tem, né? Um trauma, um gatilho, alguma coisa. E eu conversei sobre os meus. E eu apontava pra Lulu e falava: nunca, pelo amor de Deus, faz a minha filha ter que passar por aquele lugar. Nunca, jamais, pelo amor de Deus, é a única coisa que eu te peço. Tudo bem se a gente não der certo, tudo, mas pelo amor de Deus, até hoje quando eu falo disso, eu faço o Rafael chorar, porque, nossa, Deus me livre, traumatizou minha infância e a da minha filha também. Falou pra ele, por favor, ela não merece, ela é um bebezinho, mesmo que ela esteja grande, ela não tem culpa, não fica. Se você quiser ficar longe dela, fala assim, eu não quero ser um pai, eu quero seguir a minha vida e você cria sua filha sozinha, mas pelo amor de Deus, não faz. Ela atravessar aquela barreira, ela atravessar aquele muro, não faz. Semana quando eu descobri que tava grávida, tudo passou só uns meses. Eu ainda não tinha pegado essa gestação. Não tinha pegado, assim, a malícia de levar a carteirinha de visita. E fui visitar. Várias horas de viagem. Uber caro, tudo muito caro. Eu pago aluguel, então tirei dinheiro de onde não tinha. Essa é a minha última visita do ano, desse que passou. E eu não entrei, porque eu tava Putz. sem a carteirinha de visita. Um sol, menino, um sol, um sol, um sol. E aí a minha filha ficava, naquele dia ela ficava assim pra mim, mãe, ela ficou muito feliz que a gente não entrou. Porque um dia eu falei assim pra ela, Lô, um dia a gente vai vir buscar o papai aqui fora. Aí a gente vai ficar aqui esperando ele. Ela é minha melhor amiga. A Lô é tudo. E a gente conversa muito. Aí naquele dia a gente teve que ficar esperando lá fora, né? Todo mundo, até das 4 horas da tarde, todos os visitantes sair pra gente ir embora. E ela ficava, mãe, já já o pai sai. Ai, que Mãe, já já dó. o pai sai. Eu falava, sai. Aí a mulher da barraca ficou tocada com isso. Ela falou, meu, preciso tirar essa menina daqui, senão nós vai acabar tudo chorando.
Pegou o carro dela e falou assim: vocês já colheram alguma planta do pé, alguma fruta? Eu falei: não. Ela falou, e eu só chorava. Eu só chorava, chorava. Eu falava: meu Deus do céu, eu tirei dinheiro de onde não tinha. Você escutar aquele barulhão, porque dia de visita é um dia bem contente, né? Mó barulhão a cadeia. E eu escutando lá de fora, eu falava: caralho, desculpa o palavrão, só isso aqui, meu, impede a minha filha, a minha família de ser feliz, de ter uma vida normal. É só esse E onde muro tava a aqui. carteirinha? Em casa. Você esqueceu? Esqueci até que tava grávida. Eu Ai, fui meu direto, Deus. não deixou eu passar nem na scanner. Mas só Ela, com RG não deixou entrar? eu esqueci a carteirinha de gestante. A minha carteirinha normal foi com todas as documentação. Só que pra mim, eu fui a primeira vez. Poxa, a carteirinha de gestante é diferente? Eu, é, é a carteirinha que a gente vai nas consultas. Lá anota quantas semanas você tá e taranã, taranã. Eu fui a primeira vez e mostrei essa carteirinha. Eu achei que ficava no sistema, como a outra. Não achei que toda visita era um documento que eu tinha que levar toda visita. Então, quando eu fui da outra, eu nem. E tem as guias lá que ajudam nós, né? Eu ainda e lembrei na metade do caminho. Eu falei, meu, eu esqueci e mandei lá. Falei, nossa, eu esqueci minha carteirinha de acidente. Será que eu entro? E as meninas perguntou quantas semanas você tá? Já tá acima de 17? Eu falei, não. Então você passa de boa. Ela não deixa nem eu passar na scanner. Acho que você sabe, né? A gente Ah, tá no. deve ser a carteira de gestante, porque você passa no raio-x. É, não deixou nem eu passar. Quando eu passei ali na revista do chinelo, normal, ela falou, a senhora tá grávida, né? Porque na última visita a senhora tava com a carteirinha de gestante. Aí eu falei, ainda falei, ela vai embaçar. Aí eu falei, eu? Ela falou, é você mesmo. Eu lembro de você por causa do seu bebê, cadê sua carteirinha? Que a Lu é muito conversadeira. Então ela marca as pessoas. Acho que ela marcou a cara da Lorena, lembrou. Aí eu falei, não trouxe. Tá rasurada. Ela, por que você não trouxe a rasurada? Aí eu falei, não, eu vou entrar sim, como que eu vou ficar? Comecei a chorar, me deu uma crise de ansiedade, um gatilho muito forte. Uma crise de ansiedade, nossa. Eu chorava, me tremia assim, eu falava, como eu vou ficar lá fora o dia inteiro? Não tenho onde eu tomar água, não tenho onde eu comer, não tenho onde eu fazer nada. Eu tô com uma bebê. Isso também é contra o Ministério da Saúde. Eu desejo falar com o diretor. Ela, então você vai falar com o diretor. Aí o diretor me explicou. Falou, realmente é contra o Ministério da Saúde. A gente precisa saber quantas semanas você tá, sua Por conta do gestação é de risco, raio-x? não sei o quê. Não sei. Eu nem cheguei a passar no raio-x. Talvez seja, Eu acho porque que deve ser, marca. porque não tinha nada disso antes. Eu acho que depois que colocaram o scanner. É, o E o scanner. scanner faz mal pra mulher grávida. E Eu acho aí, que deve ser por isso. não faço a Nem no mínima ideia. parlatório ele deixou? Não. Só tirou ele pro parlatório. Eu falei assim, e como eu vou avisar? E ele falou, não sei, senhora. Eu falei, vou ficar aqui na frente. Ela falou, o problema é seu que você trouxe a sua filha. Eu não tenho culpa. Falei, tudo bem. Aí eu falei, meu, discutir com eles também não adianta, porque quando a gente cai lá, quando qualquer pessoa cai lá dentro, tá na mão deles, né? Eu sei que tem agente penitenciário que me assiste, inclusive a gente virou amiguíssimo e ele me ajuda às vezes quando eu preciso, mas infelizmente o agente ele já entra naquele lugar programado para não fazer nada que possa ajudar o próximo. E É, aqueles que fazem, eles têm problema com os colegas deles. E ainda viram chacota, isso eu ouvi foi da boca do diretor de um presídio. Quando o agente ajuda, os próprios outros agentes perguntam, virou esquema de preso agora? eu imagino. Entendeu? E o preso, que acaba sendo um pouquinho ali mais legal ali com a gente, tipo de não respeitar, de desrespeitar, ele lá dentro ele tem problema com a massa carcerária, porque tipo, será que é ele que tá caguetando a gente? Sim. Entendeu? Fui na penitenciária do estado. É dois algum contra o outro, né? Fui na penitenciária do estado, tô saindo da penitenciária do estado. Eu e a doutora Tássia. Vocês conhecem a doutora Tássia porque ela entrevista aqui. Entramos num Uber. Nenhum Uber queria aceitar de jeito nenhum. E eu queria ir no bendito do shopping que eu queria comer. Entramos no Uber e aí o cara falou. Aí na hora que eu entrei no Uber, o cara falou assim: Como ele falou? Eu falei assim, eu tava nesse presídio aí, onde já você viu, não para nem o Uber nesse negócio, não sei o quê. Aí eu acabei de sair daí, eu falei, não sabia, então você deve ter visto a gente lá, não sabia não que o Uber entrava no presídio. Ele virou pra mim e falou assim, eu não sou, Uber não entra no presídio, mas eu sou agente penitenciário. E faz Uber por E fora. faz Uber. Eu falei, eu te entendo. Eu falei, bem, eu te entendo, o salário não é muito bom. Mas já faz tempo, ele falou quantos anos, eu falei, então você é da minha época. Aí ele deu uma olhada assim pra trás, assim, pra mim. Sabe, tipo, Aham. pra ver quem era, né? Aí eu falei, eu fiquei aí em 2000 e tal, fui explicando pra ele.
Aí ele falou assim, às vezes, você não entra no pavilhão, né, que você é homem. Eu falando pra ele, ele falou, entra, às vezes a gente tem que entrar, tem algum problema, não sei o que, não sei o que. E foi ele conversando com a gente e tal. Aí eu falei assim pra ele, você acredita que eu nunca dei problema no sistema? Nunca fiquei de castigo, nunca tive nenhum Meu pai eu problema. não sei, mas o Rafa também não. Falei Até pra ele hoje. assim, falei, inclusive, eu acho que eu consigo entrar em outro sistema pra dar palestra, porque na hora que puxa minha matrícula, vê que eu não dava problema. E ele falou assim, quando você sabe o seu lugar, quando você sabe o seu lugar, você não vai ter problema. Você faz o seu e a A gente gente faz o faz um. nosso. E todo mundo vive bem. O Rafa fala a mesma coisa pra mim. E eu desci do Uber e eu falei pra Tassi, você entendeu o que ele falou, né? E, tipo É, assim, se der problema, você vai ter problema. Mas eu nunca ficar com a tive. matrícula lá carimbada. Mas tem a gente que eles podem fazer mais e não Ainda falei pra fazem. ela, eu falei exatamente isso. Falei, eu nunca me barraram por nada, nem na comida. Eu tentei dar um jeito, ela, não posso, senhora. E naquele dia parecia que tava tudo dando certo. As visitas entrando rapidão, tudo. Aí ela falou, meu, vou ter que pegar alguma aqui e fazer diferente, porque tem que dar algum problema hoje. Eu fiquei lá. E a minha filha é tão maravilhosa que eu pensei, eu falei, meu Deus, que vai ser de mim com essa criança o dia inteiro. O dia inteiro. Desde de manhã lá fora, esperando, no sol duro. Lá é interiorzão, não tem nada em volta. Não tem nada, nem sinal, nada. Falei, meu Deus. E ela, menina, achou graça, brincou de barro, foi colher melancia no pé. Nossa, Ficou de boa. ficou de boa, graças a Deus. E depois ele, como lidou com isso? Ah, ele ficou mal pra caramba. Ele disse que pulou lá, né? Porque realmente, ele conversou com outros presos. Eu conversei com as meninas no grupo, né? Pautaram isso. E não, ela não podia fazer isso. Eu ainda perguntei se eu podia tirar uma foto e imprimir com a Xerox, porque a guia, né? As meninas me orientaram que elas precisavam só pra saber quantas semanas eu tô. Porque tem um tanto de semana que não pode mais visitar, se a gravidez é de risco, não pode. Tananã. Então, a foto revelada, outra menina disse: ah, eu já esqueci, eu entrei, fui no centro de Guareí, imprimi a foto e eles passaram. Eu falei: ah, Você não também. visitou outro dia? Não, porque lá é só um dia. Aí visitei na outra semana, esperei a semana inteira. Nossa, o coração apertado, aquela angústia. Porque eu já visito de 15 em 15 dias. Porque a minha sogra, os irmãos dele, o pai dele também vai. Então visito de sábado e minha sogra de domingo. Lá muda a semana, muda a visita. Uma semana é É no uma sábado. visita por semana? É, Então todos os dias alguém vê ele. Quer dizer, toda toda visita. visita ele tem visita. Tipo, de sábado sou eu e minha filha, às vezes só eu. E de domingo é a mãe dele com algum familiar dele, ou o pai, ou o irmão. Ele é abençoado, hein? É, eu falo pra ele, muito. A gente E vê a família tanto. dele te ajuda com as visitas? Não, nessa parte não. Assim, ajuda olhando a Lorena, mas a minha visita, assim, financeiramente eu me responsabilizo e a mãe dele com a dela. Cada um cuida da sua. É, mas ela me ajuda em outros fatores que nem precisa me ajudar na visita. Que é, tipo, com a minha filha, não deixar faltar nada pra minha filha. Isso que eu perguntei agora, você falou que ele trabalha lá dentro. Trabalha, então não tem necessidade, tipo, da família dele me Ele ajudar em trabalha com nada o assim. quê? Numa fábrica de brinquedo. E ganha salário? Ganha. Ele manda pra mim todo mês. Você vê, né? O Dinheirinho. cara tá preso e ele ajuda os filhos. O filho, a filha, né, no caso. Enquanto tem Enquanto... uns que tá solto E a aí. mãe tem que ficar tentando pôr na cadeia pra poder ajudar. Não, teve um que esses dias ele Ai, foi preso. Ela me ligou avisando que ele tava preso. O pai dele me procurou, pagou a pensão. Morreu agora, semana passada. Puta merda, ainda morreu oh, ainda o cara. Ainda foi, porra, mano, e devendo não tudo isso deixou de nada. pensão. Então, ela vai no INSS atrás, porque ele trabalhou um tempo registrado, né? Falei pra ela, falei, meu, vai atrás, porque Então, o senão vai ter Rafa que já processar trabalhou. o pai e a mãe. O Rafael trabalhou registrado, ele trabalhou fila da mãe também. Trabalhou registrado em fevereiro, no Atacadão. Eita, pode falar? Não, já foi, não tem problema. Existem vários. Rafael existe um monte. Ele trabalhou. E foi preso no outro mês. E eu falo, será Ai, que eu não tenho. cobriu o tempo de carência. Se eu tivesse, Só eu teria doença que não tem carência. direito ao auxílio reclusão, né? Só doença que não tem Ah, eu carência. falei, ai, que saco. No caso dele, ele Tem tinha esse que auxílio ter. E também reclusão, né? tem que ver quanto que é o salário dele. Se o salário dele fosse menos de 1.700, aí você teria direito. Se for acima de 1.700, aí já não tem que entrar com processo. Eu lembro que uma vez estava na sala de aula, o meu professor juiz federal,
Aí ele falou, ele tava dando aula sobre a matéria mesmo do INSS. Aí ele falou isso daí, ele falou assim, 1.700 é automático, 1.720 é automático. Se o cara já ganhava 1.900, aí já não tem jeito, né? Tem que entrar com o processo. E se cair lá na minha vara, ó, e fez assim com o dedo. Eu já. Aí Tá vendo? eu perguntei pra ele, eu só consegui ficar um semestre nessa faculdade. Eu tinha crises de ansiedade fortíssimas. Ai, eu imagino. Nossa, Deus me livre, eu me sentia oprimida. Meu marido é louco pra estudar lá, porque ele falou que ele gosta desse estilo aí, né? Do jeito que o povo é lá. Enfim. E aí eu falei assim pra ele, ué, professor, mas eu achei que o juiz era pago pra cumprir o que tá na lei, não para suas opiniões. Ele deu risada pra mim, sabe? Tipo, Seguridade Ironicamente. Social, essa matéria. Eu tirei 10 na matéria dele, eu nem acreditei. Falei, gente, Seguridade Social que eu odeio, ele me Tirei deu 10. 10. Ele era juiz federal. Um dia minha filha teve crise, ele perguntou pra mim se eu queria uma carona em casa. Eu, não, muito obrigada. Eu não se preocupei, falei, mas sua filha não tá passando mal? Pelo menos chega mais rápido, Eu né? acolho ela, eu socorro Não, ela. não, senhor, não se preocupe, tá tudo bem. O dia que eu descobri que ele era juiz federal, quase caí da cadeira. Eu falei, você é juiz federal? Ele sou, lá vai falando na vara. Aí eu falei, nessa faculdade aqui? Tipo, né? Eu acabei de ter aula com uma juíza do trabalho e agora é juiz federal, né? Fiquei, tipo, nossa, mas essa faculdadezinha aqui, tipo, aí você fica olhando assim pros cantos, o outro ali é promotor de justiça, o outro é delegado. Falei, Nossa, e pra nossa, e eu você ficava também olhando assim pra deve faculdade, ser uma sabe? realização pessoal muito grande, né? Sim, com Saber de onde você certeza. saiu, onde você tá. E isso pra gente é muito bom, assim. Que nem eu tenho várias, tenho esperança, né? Porque nesse momento que eu tô, a gente se encontra com a esperança, né? Então é o que dá esperança pra gente. Eu olho várias blogueiras, agora é época de saidinha, várias meninas, né? Saindo com o marido diferente, trabalhando. Eu fico, nossa, é o que alimenta, porque tem que ter algo assim pra Quando ele alimentar. foi preso, como foi pra você? Porque você já tava com a bebê já, né? Já. Como que foi pra você? Ai, nossa. Eu entrei num colapso. Parecia que tinha entrado num buraco. Eu não tava com ele. Eu tava dias sem ver ele. Ele tinha pedido pra conversar comigo. E eu falei assim, ai, sabe quando você tá naquele. Que nem eu falei pra ele, eu dediquei um momento da minha juventude pra ele. Então eu tava curtindo muito, muito, muito a minha juventude. Tava bem. E aí ele falou pra gente precisa conversar tudo. Até hoje eu falo pra ele, talvez se a gente tivesse tido aquela conversa, né? Mas as coisas também são como são, né? Eu não posso ficar falando, ah, se tivesse feito isso, se tivesse feito aquilo. Eu prefiro aceitar do jeito que tá. Nossa, mas foi horrível. Eu lembro, Como você ficou sabendo? eu tava fumando um cigarro na calçada. Eu era fumante. Na calçada, e aí passou o amigo dele, o que tava junto com ele. E antes de ir na casa dele, foi na minha casa, lá na minha rua. Oh, o Rafinha chegou aí, o Rafinha chegou aí. Eu falei, não, por que que ele estaria aqui? Ele só acelerou a moto. Na hora já começou a descer a lágrima do meu olho. Tava eu e um amigo meu. Eu falei assim, o Rafael foi preso. Ele tá louco. Eu falei, o Rafael foi preso, já vou mandar mensagem pra Miriam. Aí eu mandei mensagem pra minha sogra. No momento ela era ex-sogra. Eu falei, olha, o Rafael foi preso. Ela, como você sabe? Eu falei, porque eu sei. Aí quando desliguei o telefone, já chegaram lá avisando. Aí depois foi ela, meu cunhado lá, minha cunhada perguntar se eu sabia de alguma coisa, com quem que ele tava, que não sei o que. Eu falei que não sabia, porque eu realmente não sabia. Eu tava lá por destino mesmo, lá na calçada, quando os meninos chegou procurando ele. E aí, até ali não tinha a certeza de que ele tava preso, né? Porque um chega da cena e não sabe pra onde o outro foi. Então não sabia se ele tava preso, tava morto, não sei o quê. Aí depois minha sogra foi nas delegacias, já achou ele, não sei como que foi essa parte, porque não tava, e eu tava bem fria nessa época, não queria saber, sabe? Aí depois de um tempo, mas a minha filha sentiu muito. Sentiu muito, 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 muito. Lorena ficou doente. Ai, eu consegui. Nossa, foi meu trauma. E eu sabia, eu olhava pra ela e falava, meu Deus, Lô, não acredito. E eu era novinha ainda, tinha 17 anos. Eu falei, como que eu vou cuidar dessa neném sozinha? E o Rafa, mesmo a gente separado, ele sempre foi meu alicerce, assim. Tipo, era dividido. Eu nunca tive a guarda e nem ele teve a guarda, era dividido. Era Ele te que ajudava. ele me ajudava em tudo, o Rafa é um paizão e pra mim também. Como uma pessoa, nossa última conversa tava com o chinelo quebrado, aí tava com um prego embaixo. Aí eu fiz assim, ele viu meu chinelo quebrado, ele falou, vou ali, já volto. Aí eu fiquei lá esperando ele, falei, mano, esse menino vai. Se ele não Comprar um voltar mais, chinelo. comprou um chinelo. Sabe, aquela pessoa observadora não deixava faltar nada, e nem pra ela eu falei, meu Deus, como eu vou sustentar essa menina? Ela tomava fórmula ainda.
Sei bem o que é Que eu isso. vou fazer? Aí já era. Lorena mudou. Fala, "Ah, de vida de princesinha, agora ela tem. Começou a tomar Italac. E quando você voltou a visitar ele? Eu fui visitar ele em janeiro do ano passado. Renovei minha carteirinha agora, tem um ano só que eu visito. Mas antes de visitar, eu já mandava jumbo, já essas coisas. Inclusive, não sabia no começo, voltava tudo minhas coisas. Voltava tudo. Pra mim me acostumar, a Jumbo CDP que me ajudava. Ah, Já João, mandaram. eu tenho alguns vídeos nossos. Tem? Mano, teve uma vez que uma menina fez tipo, divulgou pra eles. Cara, quando eu falei pra ela, ó, obrigado por você ter divulgado eles, porque daí a gente usa como marketing, né, porque é uma empresa boa e tal. Menina, quando eu falei pra ela que ela ia ganhar uma caixa de De jumbo Jumbo? pra... Essa menina começou a chorar. Eu também, Mas ela ó. ficava, o Eles que me que foi? Falou porque eu enviaram. não tinha nem dinheiro pra mandar pra mim. E eu falei, calma, ele vai te. Ó, calma aí, meu filho, senão você vai infartar aí, viu? Falei pra ela. Eles me Ela enviaram. ficou eufórica. Eu mandei mensagem. Toda vez que eu ia, eu voltava com as coisas. E me dava até uma vergonha na fila. Porque eles constrangem a gente, né? Aí tinha que ficar jogando todo Não, eles sabem tudo. Você as entra outras lá no visitantes. site, Eu falei assim, tem eu tudo. vou mandar mensagem pra eles. E mandei mensagem pelo meu Instagram. Aí ele falou assim, nossa, eu vejo que você é bem ativa. Se você fizer um vídeo, a gente manda pra você. Eu falei, como assim? Entreguei na mão deles. E até Eu tenho hoje, umas canequinhas, eles me tem. mandaram Até caneca. hoje é o Vitor lá, o pessoal da Jumbo CDP que cuida dessa parte. Então, e eles sabem tudo, tipo Tudo. assim, E é diferente, né? Porque cada penitenciária tem o padrão da SAP, mas cada penitenciária tem os seus. A gente pegou uma assessoria de uns clientes e eu falei, eu não vou ficar indo pra fila comprando as coisas pra Não Jumbo, dá, não. não. E aí eu Correio. lembrei dele, aí eu liguei pra ele, Até não, mandei um foto. áudio pra ele. Falei assim, ó, eu tô com uns casos assim, 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 e tem uns preços assim, 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 ó, já vou te falar a verdade, eu não quero ir pra fila, não quero comprar, não sei o que, não sei o que. Ajuda Tem aí. como a gente resolver essa parte? Ele falou, tem, você só me manda o nome do familiar, não sei o que, não sei o que. Eu falei, ótimo, perfeito. Perfeito. Até Aí eu foto fiz é eles que atendimento enviam. nessa penitenciária, fiz atendimento com 2 presos. Aí eu avisei, expliquei pra ele que tinha isso daí. Aí eles falaram assim pra mim: não, na hora que liberar lá o dinheiro no INSS, pode comprar com eles que não tem problema nenhum. Eu falei: ah, então beleza. Tô esperando só resolver a questão do INSS. Aí eu Perfeito. chamei ele e falei: não, vamos conversar aí, meu filho, que eu não quero ir pra site, não. Eu te Não, passo não a dá, é muito lista. difícil. Voltava Isso. tudo. Aí já deu uma aliviada. Agora na visita eu ainda ficava meio perdida. A primeira vez que eu fui visitar ele, ele tava no último raio. Aí fui o corredor inteiro. Fui com a Lorena, tava com a Lorena. Sua primeira visita, quando você foi ver ele, foi com a Lorena? Foi eu, a Lorena e a minha sogra. Aí a gente conversou ali, foi um momento mais família, sabe? Porque depois do trauma, depois de ele ter ficado bastante tempo separado, a gente teve uma briga muito feia. Aí então foi ali que a gente se resolveu. Aí na outra semana eu já fui só eu, sem alô, sem nada. Aí E eu aí fui deu uma direto. namoradinha, né? Ainda bem que o filho não foi naquela época, demorou Não, Deus me mais. livre. Fui direto. Quando chegou lá, o Rafael é diabético, ele tem diabetes tipo 1. Toma insulina todos os dias. Aí quando eu cheguei Você lá, não conseguiu uma domiciliar pra ele? não. Nossa, ele sofre muito. Cada vez é uma. Ele fala, tô morrendo aos poucos. Que eu Ele falo, tem para com advogado? isso, menino. Tem. Eu queria muito. Nossa, eu já. É, porque ele tem uma doença rara. Olha eu me metendo no processo dele. Agora é tipo um. É tipo um. Desde os 15 anos Mas ele você sofre fala, com vamos isso. investigar. Quem É a que... minha sogra. A minha sogra e um cunhado meu. Eu tenho um cunhado muito inteligente, cheio de faculdade. E é ele que cuida dessa parte. Manda Por uma isso que eu falo pra você, estudada eu não aí. sei responder assim, ai, tá tanto tempo isso e aquilo, porque. E ainda mais que isso vem mais do início, né? Como eu não tava com ele no início, desde o início quem cuida são eles. Sim, mas pede pra eles Mas dar uma estudada é. aí sobre essas E agora a gente vai questões. mudar de advogado, vai fazer de novo cálculo de pena, porque ele já trabalhou o ano passado inteiro, então já tem, né, uma remissãozinha. Tomara, fez o Enem. Ah, eu vou pedir pra sua sogra, deixa eu ver esse processo. Porque é estranho, se ele tem essa doença, por que não deixaram ele Eu vou. sair? E quando eu cheguei lá no raio, aí perguntou se é pessoal de quem? Qual é o nome do seu familiar? Porque eu fiquei um tempão lá, né? Esperando. Aí eu falei do Rafinha, célula tal, tal. Nossa, cunhado, o Rafa foi pro PS, ele tá zoado. Nossa, ele me destruiu. Aí eu já fiquei, meu Deus, eu pensei, Vai ele. morrer. E eu pensei assim, eu tava vários tempos sem falar com ele, então isso foi Deus só permitiu uma despedida. Deus só Deus. permitiu uma despedida. Meu Deus, vou criar minha filha sozinha, já vem. E era o último raio. Então eu vim andando naquele corredor, nossa.
Aí eu falei, não vou poder visitar. Aí o diretor lá falou assim pra mim, olha, dependendo da doença dele, se não for transmitível, porque ele viu meu desespero, eu não sei o que aconteceu. Ele falou, deixa você visitar na enfermaria. E aí puxou lá na matrícula dele, viu qual que era a doença dele. Aí eu pude visitar na enfermaria. Nossa, ele tava tão magrinho, uma semana, a diabetes conseguiu destruir com ele. Eu vi ele na outra ele já tava. Doença rara. Como É que raro. conseguiu pôr ele na rua? Tem que ver. Tem várias coisas, Vários mas fatores, é. depois se sua sogra deixar, eu vou Aham. curiar mesmo, que eu sou curiosa. Quando eu vejo um processo assim que eu nunca vi na minha vida, eu peço pra ver, não que eu vou me meter, fazer o trabalho do Nossa, outro, porque. eu tentei de todas as formas. Eu era de melhor. Eu falei, se eu passar a guarda da Lorena só pro nome dele, será que não deixam ele sair? Nada. Nossa, eu fiquei desesperada, mas foi falando Mais ou muito perto. menos. Daria pra usar. No caso, a sua gestação tem uma série de coisas que dá. Mas enfim, aí você conseguiu ver ele. Ele foi transferido. Quando você descobriu sua segunda gestação, como que foi pra ele? Ele. Ai, pra nós foi um baque, assim, mas ele queria bastante. Já. Mas ele é bem irresponsável, né? Então ele ficou, meu Deus, como que você vai ganhar esse neném, tipo, sozinha, tudo? E Eu foi numa, admiro ele que ele é foi responsável. numa troca de remédio. Ele não é aquele preço, tipo, pai, vamos fazer um filho, eu tô aqui preso. Porque eles Não, eu acham falo que. responsável porque ele te manda dinheiro. É, Ele ele trabalha e manda. manda pra você. Então, por isso que eu Que falo. nem agora, ele entrou de férias. Ele entrou de férias e. Aí vai lá, até preso tem férias, mas fica lá, né? Tem férias? É, tipo, para o trabalho e Ah, o volta só em recesso. março. Sim, Isso, sim, eu sim. falo férias. Modo de falar. Aí eu cheguei lá, falei pra ele, nossa, esse ano, esse mês, né, de dezembro, esse mês de janeiro vai ser o último que você vai me mandar dinheiro, já tem que me preparar, né, tal. Menina, ele já vendeu umas bermudas dele, eu tava com bermuda a mais lá, já vendeu, pra... porque ele não aceita. Ele fala, meu Deus, que toda vez ele pergunta a primeira coisa, como que tá lá? E a geladeira? Tem alguma... Eu falo, menino, tô passando fome não, eu tô em paz. Ah, isso é bom. É, mas Agradece porque isso é ele raro. fica bravo quando eu chego lá com a bolsona de jumbo. Ele fala, Oxe, o não, pai do meu por filho quê? queria do bom e do melhor, não queria Ele saber. fala, não, pelo amor de Deus, o peso. Eu falo, que peso, menina? Ele, o gasto, você tá louca, que não sei o quê. E a mãe dele já, nessa parte, assim, tudo a mãe dele. Uma vez eu lembro que eu fui pai do meu filho, aquele traste. Você quer que eu faça o quê? Que eu vou me prostituir pra ter Não dinheiro? tem Aí como, é ele virou pra muito mim e falou assim: se pra você ter dinheiro você tiver que fazer isso, o problema é seu. ridículo. Por isso que morreu, com 2 tiros na barriga, infeliz. O diabo levou. Eu não Levou. podia fazer essas coisas que antigamente meu filho gravava aqui, né? Então eu não queria que ele ouvisse essas coisas ruins aí sobre o pai Ai, dele. mas ele Sabe? deve te dar razão. Nada. Melhor não eu não sou muito a favor de falar mal do pai, assim, perto da criança, não, entendeu? É, sim, Apesar que ele já é um homem já, né? Mas eu não sou muito a favor, não. Mas ele é o cão, aquele homem na minha vida. Às vezes eu Deus o ficava pensando, livre. como que eu me apaixonei por um traste desse? É coisa de, Meu, é eu ia coisa levar meu de... filho pra Foi seu ele. primeiro namoradinho, assim? Foi o Na primeiro primeiro homem que eu me amorzinho? É, apaixonei. então, a primeira E paixão. aí, que não era paixão, era dependência emocional, porque eu não tinha pai, né? Não tinha pai, não tinha mãe, jogada pela Então, rua. E aí a gente, eu qualquer fico, traste que te dá um pouquinho de amor, você já abraça, mas enfim. eu fico. Ele Eu fico é pensando, esse amor ou esse dependência emocional, emocional? entendeu? Eu demorei muito pra descobrir que era dependência. Quando eu descobri também, meu filho, foi assim, ó. Eu acordei Vai, sai desamando. daqui. É, E meu filho, eu ia levar meu filho pra ver ele, depois de grande, né? Pra ver ele, e meu marido ia junto. Pois acredita que ele falava pra mim assim, eu só não tô com você porque você não me quer. Meu, o cara na era frente. PCC, sabe muito bem que talaricagem não é permitido. Foda-se se ele tava fazendo talaricagem ou não, entendeu? O meu marido tava dentro do carro e não queria nem saber. Nós pegamos uma briga muito feia. Eu falei que ia dar umas madeiradas nele. Nossa, foi um quebra-pau, meu. Eu morava num prédio, no quarto andar, assim, meu marido não se meteu na briga. Meu marido sentou, também se ele se metesse, acho que ele ficou com medo de tomar tiro, né? Ele sentou assim no Melhor ficar sofá na minha. e ficou quieto. E eu no telefone aqui, mano, mas eu xingava, eu Tem falava, bastante seu tempo que ele faleceu? desgraçado. Tem. Seu desgraçado, seu não sei o quê. Eu falava pra ele, você tem que morrer, miséria. Nossa, eu acabei com a raça dele. E ele me chamou de sapatona. Eu falei, sapatona? Eu, sapatona? Que dia que eu fiquei com alguma mulher na cabeça e fiz agora? Você deve ter dado o cu lá dentro. Nossa, foi uma baixaria. Mas uma baixaria. Eu imagino. Sem, assim, sem fim. Tá bom. Desliguei, né? Tudo isso só porque ele mandou eu buscar. Ai, coque é muito bom. Ele mandou eu buscar, não. Eu falei pra ele: o nosso filho vai te ver no Natal.
Ele, não, porque eu vou pro pagode, você sabe quem eu sou, você sabe das obrigações que eu tenho, e eu não vou ficar com ele no Natal. Ah, eu surtei. Falei, o quê, seu desgraçado? Você ficou preso sua vida inteira, seu infeliz. Vivia me pedindo um filho, aí agora você tem um moleque aí, você não vai ficar com ele? Nossa, eu acabei com a raça dele. Ele faz aniversário dia 10 de janeiro. Ele morreu ali pro dia 6, dia 7 de janeiro. Ele morreu, a gente brigado. Por isso que ele vinha no sonho me caguetar o Ricardo pra mim. Ele morreu, a gente Ele brigava. vinha no sonho. Vinha, minha filha. Mas é uma longa história. No meu documentário você assiste lá Ai, pro ponto. que ódio. Eu vou vir assistir. Até minha gestação, minha filha. Eu vou Até minha vir. gestação foi ele que me contou. Por isso que ele ficou caguetando o Ricardo pra mim. Né? Quando ele morreu, obrigado. Filha da puta. Exatamente. E eu falava, mãe, que filho. Ó, diabo, tranca esse homem aí. Não permite ele vir no meu sonho, não, pelo amor de Não, Deus. depois ele se despediu de mim e falou que eu não ia mais ver ele porque ele ia evoluir de vida. Ele saiu, eu falei, evoluir nada, ele voltou pro inferno onde ele tava. Porque nem no céu lá quiseram ele. Ah, tem um ódio mortal desse homem. Toda vez que eu me lembro as coisas que eu Não dá. me submeti. Por isso que você tá falando aí, pô, o cara trabalha, o cara se preocupa, ele manda dinheiro pra você. Ele se preocupa com a filha. Você vê, que ele teve uma boa educação, isso é fato. Dá pra ver que os pais criaram ele muito bem. Muito. Criou ele pra ser um homem. Infelizmente, ele E a teve um minha desvio de filha- conduta que levou ele para parar Eu nesse não lugar. sei, a minha sogra, assim. A minha sogra, ela é bem amiga dele. Eles são, assim, nasceram até no mesmo dia. Ela pagou pra ele nascer. Ia ser o último filho dela. Pra ela laquear e ter ele e tudo. O pai dele é super trabalhador. Super, 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 super. Tipo, tá em casa, ele tem que arrumar alguma coisa em casa pra trabalhar. É igual você. Você fica em casa, fica com depressão. Ah, eu fico. É desse jeito. O pai dele é assim. Então, o pai dele fica indignado, dá pra ver, assim. Quando eu vou visitar eu e minha sogra, o meu sogro tem que ficar lá na porta, esperando no carro, porque não entra os três. Ele passa lá o dia inteiro. Minha sogra faz a marmitinha, tudo. Ai, imagina esses pais, né? O que Ele eles não fica devem olhando sentir. assim, ó, e ele fica indignado, indignado. Quando eu fui ganhar a Lorena, eu e o Rafa alugamos a casa, tudo. Aí morava de aluguel. Aí minha sogra falou: não, vamos ter que agilizar a vida desses dois, porque ela é novinha, só ele que vai ficar trabalhando, tudo. Aí arrumaram uma casa pra nós. Ficamos morando em 2 cômodos embaixo da casa deles. Quando eu fui ganhar a Lorena, eu tinha dado uma louca, que nem eu falei pra você, eu doei a minha juventude pra ele, então tinha meio que um. E ele tinha uma família completa, mesmo se eu não tivesse ali, ele ia continuar com uma família ou não. Eu pensava assim, se eu perder o Rafael, eu tô perdendo a minha família, eu não tenho mais ninguém além dele. E eu quis ir pra minha avó, não sei o que que me deu. Eu fui ganhar a Lorena, nossa casa tinha se desfazido, porque a gente tava junto, cada um na sua casa. Quando eu saí do hospital, a mãe dele, tipo, tinha preparado uma casa diante de Deus, cara. Tudo imobiliado pra nós. Tava o berço da neném, tava tudo no lugar. Assim, a gente ficou uns dias na casa da minha avó, porque a mãe dele e a sua família tava com Covid. Então a gente teve que ficar na casa da minha avó até tudo se normalizar e a gente ir pra essa casa, tipo, toda imobiliada. Eu olho pra ele e falo, mano, a gente perdeu tudo. A gente tinha tudo, casa, carro, tudo. A gente perdeu tudo, a gente não tinha nada. E eu cresci no meio de tudo errado. Tudo errado, a minha família é toda errada. Então não é que eu compactuava, eu nunca aceitei que o Rafa fazia essas coisas. Mas eu pensava, eu cheguei a um tempo de pensar assim, tipo, se eu tiver que aceitar isso pra ter ele por perto de mim, tudo bem. Né? Aí onde a gente pensa, amor ou dependência emocional? Então, naquela época eu tava bem assim. E aí eu olho hoje e ele fala, caramba, mano. A gente não tem. Aniversário da Lorena, eu lembro, ele falou, vem que eu vou fazer uma festa pra ela, que não sei o que, uma festa surpresa e taranã. Eu fiquei, gente, como que esse homem vai fazer uma festa? Mas deixa eu te falar, às vezes, só uma dúvida antes de eu te falar, até pra finalizar. Ele não precisava disso. Não, eu não sei de onde ele tirou isso. Eu não sei. Talvez tenha sido a adrenalina. Isso, ele teve uma época que eu conversei com ele, ele falava assim. A adrenalina de. Eu falava, Rafa, mas para pensar, ó, a gente tem casa, a gente tem carro, a gente tem a sua moto, a gente tem tudo. Tem uma família feliz. O que que te faz? Ele falava isso, Adrenalina, eu falo porque Ele falava adrenalina. Eu ia pra outro país e tava falando pro meu marido, pô, vou entrar no mar, eu tenho medo daquela água batendo na minha perna, parece que o mar vai me puxar. Eu pagava um sole pra andar num barco de procedência duvidosa, no lago Titicaca, o maior lago navegável do mundo, uma água assim, 0,5 graus, você colocava a mão, você já congelava, o gelo subia, o negócio parecia que ia afundar, eu não tinha medo, e cheio de droga dentro do barco, eu não tinha medo, eu só não via a hora de passar, tipo Cara, assim, aquele motorzinho, atravessamos, estamos em terra, vamos tirar a droga, era uma adrenalina assim, que eu não sei explicar.
E tava tudo bem. Aí eu vou no mar ali, a água bateu, eu saio correndo com medo do mar me levar embora. E, tipo, não tinha medo ali de morrer ali. Sabe? Ali no mar tem um monte de gente que pode correr, te acolher, né? Te acudir e te tirar dali. Mas eu morria de medo. Mas a adrenalina faz isso. Ele falava isso, eu sou viciado. Eu falava, mas viciado no quê? Ele na Agora, adrenalina. com tudo que... Agora a gente conversa assim, ele tem outra mente. Ele, nossa, e ver a Lorena crescer longe dele, nossa, isso destrói. As visitas aqui é só eu e ele, eu tento não falar muito da Lorena, porque senão acaba com a visita, é o dia inteiro nós dois chorando. Quando ela tá, a gente chora muito, tipo, qualquer coisinha que ela faz, ele fica assim, ele fala, mano, eu sempre pedi isso pra Deus, era meu sonho. E ele falou assim, quando eu descobri que tava grávida, eu falei, Rafa, eu não quero essa criança. Eu tô tendo essa criança por causa de você. Eu não quero, eu não tenho amor. Eu não tenho. Eu não tenho nem estrutura. E ele falava: Você é a mulher da minha vida, porque você tá me dando essa criança, esse afeto, assim. O Rafa foi morar na praia uma vez que a gente ficou separado. A gente não conseguia ficar separado se tivesse perto. Porque a gente não conseguia ficar separado. Tinha um negócio. Então, meu pai não queria a gente junto. Nossa, foi uma guerra de família. Cada um foi pro lado. A mãe dele alugou as casas lá e foi morar lá na praia. Cara, a minha filha era dividida. Minha filha, eu ficava 15 dias. A minha filha era um bebezinho. Ficava 15 dias lá na praia e 15 dias aqui em São Paulo. Ele nunca foi 15 dias, ausente. nunca, nunca, nunca. E nem preso. E eu deixei ela um tempão sem ver ele. Só que ele falou assim, aí ele me mandava carta, ele falava assim, ela não vai lembrar de mim quando ela me ver, porque ela era bebezinha. Ele disse que ela lembrou, eu não tava. Uma pena eu não estar no dia que eles se reencontraram, né? Foi minha sogra que levou, assinei pra ela levar. Mas eu ver os dois assim, ó, ele é apaixonada por ele. Ontem eu tava fazendo faxina em casa, ela veio com uma foto minha. Ela falou, mãe, me empresta uma foto do meu pai? Aí eu falei, mas pra quê, Lô? Ai, você acredita que agora me deu uma saudade dele aqui nesse quarto? Ai, que dó. Aí eu falei, não acredito. Porque desde que ele foi preso, a gente tem nossa cama de casal lá no meu quarto. Não é a que a gente dormia antes, porque eu tive que recomeçar tudo do zero. Só que eu fico falando pra Lô, falo, ó, esse quarto é da mamãe e do papai e eu vou ficar dormindo com você no seu quarto. Aí quando ela vai lá no meu quarto, esses dias a gente tá dormindo lá, no que é meu e dele. Aí ela falou isso, quando eu entro aqui nesse quarto, eu fico pensando no meu pai. Ela é muito faladeira. Se um dia entrar lá no meu Insta, você vê, ela é muito demais, Eu demais, se sinto demais. privilegiada, viu? No Dia das Crianças, eu dei uma boneca Maria Clara JP que ela queria. E ele falou assim pra mim, Mô, compra uns doces que ela gosta, com o dinheiro que eu te mandar. Se for possível, você separa uns R$ 100, compra tudo de doce. Faz uma cesta pra ele falar que foi eu que mandei. Aí eu falei, tá bom, e de tudo. Ela ganhou um monte de brinquedo. Eu juntei os brinquedos de todo mundo. A cesta, nossa. E ela não comia os doces. Ai, Os meu doces Deus, que ficavam lá, e ela dó. falava, não. Aí minha mãe foi lá, minha mãe parece uma formiguinha. Foi comer os doces dela. Não, não, vó, esse não. Esse é do meu pai. Pede pra minha mãe comprar pra você. Esse doce aí é do meu pai. Ele é apaixonado por ele é apaixonado por ela. E a minha sogra, assim, a Lorena não vai. Ela vai crescer assim, igual eu, mas ela não vai ter tanto trauma, porque a minha sogra, Se meu Deus sogro quiser, né? é assim, igual eu, porque a minha sogra e meu sogro são muito. Presente na vida dela. Ela já passa no psicólogo, ela teve uma estrutura que nem a minha família nunca pensou que eu teria que ter um cuidado Antigamente as diferente. pessoas jogavam psicóloga era pra doido, eu mesma era uma. Deixa eu te falar uma coisa, a minha filha no Natal ficava assim, cadê esse cara? Indignada, porque autista, né? O Papai Noel levou brinquedo e adivinha o que ela queria de Natal? Uma bolsa. Como que eu ia Bolsinha. adivinhar que essa menina queria uma bolsa? Ela escreveu a Quando cartinha? ela. Não, ela nem escreve. Quando ela Ah, abriu a porta, a Lorena também não ela viu os escreve. brinquedos e falou. Cadê a bolsa que Não, ela esse olhou cara pros não brinquedos e trouxe? falou: Que estranho, que chato. E saiu andando. E eu, Mirella? Porque da outra vez que eu fiz isso, ela ficou eufórica. Eu fiz o Só que eu falei primeiro pro pai ano. dela: Coloca os brinquedos no meio da sala, tá bom? Ele, tá bom. Colocou? Não, colocou Não. embaixo da árvore. Sua filha é autista, velho. Ano passado, os brinquedos estavam no meio da sala. Você tinha que ter colocado no mesmo. Menina, ela abriu numa depressão. E ela dizia assim: tá errado. Tá tudo errado. Ele Do não. jeitinho dela falar. Aham. Cadê esse cara? E eles falam insinuando, não fala, Não, e mas o cadê esse gesto, né? cara? Que não sei o que. Meu, ela não quis nada. No outro dia, acabei. O que a gente fez? A gente comprou uma barraca, uma tenda, com luzes e tudo mais. Porque eu falei que eu não admitia que o Natal chegasse, que meu marido perdeu o emprego e ela não tivesse os brinquedos dela.
Aí chegou a tenda, eu falei pra ela, olha, Papai Noel mandou pra você. Que Papai Noel? Não quero, mas Foi nem meu saber papai. desse truto aí. Foi meu papai. Bem assim, menina. Ela queria uma bolsa, ela é muito vaidosa. Quando ela vai sair, ela quer pôr bolsa, quer pôr óculos de sol, quer pôr corrente. Eu falava isso quando ela era pequena. Eu dizia assim, a Mariela vai ser muito vaidosa. Minha sogra dizia, imagina, não vai nada. A gente deita, eu falo assim pra ela, a gente vai ser muito amiga, né? E ela, vai? Sim, mamãe. Aí do nada ela vai pra mim, te amo, mamãe. Eu falo, eu te amo mais. É assim o É. tempo A Lorena todo. também. O tempo É todo. uma força que rege, né? Assim, não sei. Às vezes, sabe quando você tá naquele colapso, aquele dia assim, que eu sou muito depressiva, você não tem noção. Não sei como eu consigo ficar sozinha naquela casa. Tem dia que eu, nossa, me destruo. Aí ela vem, mãe, sabe o que ela fala pra mim? Deus é bom. Eu falo, como você sabe, Lô? Deus é bom. Ela Não, fala, mãe, a minha ela me assustou porque ela falou pra mim assim, mamãe, não me deixa. essas Ai, coisinhas. meu marido ainda falou, vai fazer uns exames aí, vai se cuidar, Vê se sua porque saúde tá se você ok. morrer, eu morro junto. Eu fiquei pra cadeia e falei, pô, morre, você vai cuidar da nossa filha. Ele falou, não vai ser a mesma coisa. Não é. Vai se cuidar, pelo amor de Deus, não morre não. Ele fala de jeito pra mim. Esses dias ele chegou pra mim e falou assim, Ai, Deus me livre. fala pra mim um sonho seu que você tem vontade e que você acha que nunca vai realizar. Eu falei pra ele, casar na igreja. Eu também. Meu sonho é casar na igreja. Tipo, né, com aquela roupona Isso. assim. Pode beijar a noiva. Não digo casar na igreja católica, mas ter alguém ali, sabe? Falando as frases que eu acredito. Eu também, né? De véu, grinalda. Eu lembro que o dia que eu fui casar, minha sogra falou assim, Márcia, por favor, não casa assim. Eu quero te ver de branco, honrada. Eu quero ver você vestida de noiva. Por favor, não casa assim. Ela falava, sabe? E eu dizia, não, eu preciso casar, porque eu preciso desse sobrenome aí, que não sei o quê. E depois eu fiquei pensando nisso, aí eu falei isso daí pra ele. Ele falou pra mim, então casa comigo. E eu olhei pra ele e falei, sério? Ele com festa, Com véu, tudo, jogar o todas essas buquê. porra aí que você gosta ainda. Eu falei, não, desse jeito, usando porra. Ele falou, não, pode falar tudo que você gosta, do jeito que você quer. Eu já fiz tanta merda com você e eu te peço perdão direto, mas eu acho que ainda não é o suficiente. Ele fala pra mim, então vamos casar. Tá bom, vamos casar então. Aí eu falei até pro Felipe que ele ia entrar comigo na igreja e que se ele se recusasse, eu ia mandar os manos lá na casa dele. Não tem conhecimento. Aí eu mando os manos. Ele falou assim, Márcia, primeiro a gente tem que fazer o convite, né? Eu falei, vai chegar na sua casa aí. Deixa eu estruturar primeiro essa ideia aí a gente conversa. Mas só pra você saber. Porque quer casar agora com ele preso. Mas não, eu não quero. Não. Preso não, eu quero casar digna, assim, com aquele tapete Eu casei no bonito. papel. Sou casada no papel, o Bernardes não é meu, é da minha sogra e do meu marido, né? Então, eu quero casar no papel, mas quero casar com esse negócio todo de Mas jogar o buquê. quando ele sair, faça isso. Nós vamos. É como se. E a família dele tem essa tradição. Por isso que eu falei, eles são aquela família bem. É como se a história ela tivesse se reiniciando. Você tivesse rebobinado a fita pra ela voltar e aí vocês vão começar tudo Nossa, deve bonitinho. passar um filme na cabeça e eu fico Você já imaginando... sabe o sexo do bebê? Não, eu tenho pra mim que é menino. Se for menino, vai ser bom pro seu sogro. Vai. Meio que vai ocupar o lugar do pai. A gente já falou pra caramba, já falamos de vários assuntos. Quero te agradecer. Chorei também, nossa, por você ter vindo. Então, eu comecei a falar. Eu que agradeço. Que nem uma besta, que eu tenho certeza que vai ter alguns haters aí, mas é porque em alguns momentos eu vi que você estava meio perdida. E aí você fica nervosa e começa a fazer assim no rosto. E eu, meu Deus, ela tá tirando toda a maquiagem dela, tá muito nervosa. Dá pra ver que você tava nervosa. Eu tô nervosa, mas ainda tô, desde depois vai início. se soltando e assim vai indo. Eu te desejo muita sorte, que dê tudo certo. Que seu marido ganhe alguma coisa, algum recurso. Mas só ver esse negócio aí da diabetes dele. Vai atrás, que vale a pena, sabe? Ir atrás. Que você consiga se curar dos seus traumas, que dá pra ver que o seu trauma maior é a família. Eu acho que a ideia de perder a família pra você é uma coisa que mexe bastante. Quero te agradecer por você ter vindo. Se você souber de mais... pela oportunidade. De mais histórias de pessoas. Sabe quem eu acho que teria uma história boa pra contar? A sua sogra, mas acho que ela não viria, né? Não sei. Eu acho, nossa, eu queria ouvir ela. Tipo, ela como mãe, assim, sabe? Como que deve ser Nossa, ele é tudo pra ela. Era o melhor amigo dela.
como ela Tadinha. deve se sentir. Mas pergunta pra ela, né? Aham. Vai que, né? Gabriel, que eu não vou fazer perguntas que fuja e nem que traga, sei lá, uma imagem ruim do filho dela, mas eu queria saber como ela como mãe mesmo. Mais curiosidade minha. Ai, de muita gente que assiste, eu tenho Easy. certeza que também é. E é isso, quero te agradecer. Eu que agradeço pelo convite. Desculpa o meu nervosismo, meu chororô. Tá tudo bem, tá tudo certo. E, E gente, eu vou deixar o arroba dela, pra quem quiser seguir ela nas redes sociais, tá bom? obrigada. E é isso, gente, até a próxima. Me desculpa se eu falei demais, tá? Mas já é o primeiro episódio do ano, dá um desconto aí, hein? Dá um desconto, muita coisa.